tarde a todos. Gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão acompanhando a primeira transmissão do Ciência SUS em vivo. Eu me chamo Vitor Almeida, sou jornalista do Núcleo de Comunicação do Departamento de Ciência e Tecnologia, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, DECIT. Estamos neste momento iniciando um novo projeto do Núcleo de Comunicação que visa abordar temas relacionados à pesquisa em saúde. E nessa iniciativa consiste em encontros mensais por meio do nosso canal do YouTube, onde a gente vai discutir assuntos voltados à área da ciência, da tecnologia, da inovação em saúde. Serão encontros mensais com especialistas que abordarão temas da sua expertise. Serão 30 minutos de apresentação, mais 30 minutos de debates e perguntas e respostas. Nesse primeiro Ciência SUS em Vivo, a gente tem o prazer de apresentar a pesquisadora Kate Regina Cordeiro de Andrade, que possui um importante trabalho na área de tradução do conhecimento. Kate é uma pesquisadora que atua já na área há um bom tempo e tem uma vasta experiência no assunto. Boa tarde, Kate, tudo bom? Boa tarde, Vitor. Tudo bem? Parabéns pela iniciativa do Ministério da Saúde. Eu acho que é extremamente importante ter esse meio aí de contato com a população geral. Antes de mais nada, eu queria agradecer você ter aceitado o nosso convite para esse projeto que está iniciando agora e que a gente tenha muitas parcerias futuras nesse meio de tradução do conhecimento, que é um meio vasto e que muito se discute no mundo inteiro. Você tem a palavra, Kate. Sim, eu agradeço a oportunidade de estar falando sobre isso. A mobilização dos resultados de pesquisa para a prática ou para a população em geral, ela permanece um desafio, sempre foi um motivo de estudo. Desde o início do século XX, tentar transmitir, traduzir, transferir da academia, de onde é gerada a pesquisa, para o público-alvo. A gente tem uma estimativa de que aproximadamente leva em torno de 17 anos para ocorrer uma aplicação de um conhecimento que é feito na academia, ou dessas descobertas. Então, muitas vezes, essas descobertas, elas se tornam obsoletas quando elas vão ser utilizadas. Então, muitas recomendações, até elas não são baseadas em evidências. A própria OMS, apesar de usar critérios para a utilização de evidência científica nas suas recomendações, nem sempre ela consegue cumprir esse requerimento. E a gente também, no Brasil e outros tantos países, acontece isso. No contexto de tomada de decisão em saúde, como no caso de secretários de saúde, de gestores que estão no campo para tomar uma decisão, é extremamente importante que essa decisão seja baseada em evidências. A gente sabe que não é só a base em conhecimento científico, tem muitos outros fatores, mas a gente acha que essa ponte entre o conhecimento que é gerado e a aplicação desse conhecimento, ela possui dois principais atores que têm fundamental importância nesse processo, que são os pesquisadores e os tomadores de decisão em saúde. E esses tomadores de decisão em saúde, a gente fala que são os gestores, que são os formuladores de política e os profissionais de saúde. Essa relação entre esse tomador de decisão e o pesquisador, ela pode parecer que é uma relação simples, mas uma relação como se fosse de uma entrega de resposta a perguntas feitas. Mas a gente observa que é muito mais complexo e envolve tantos outros atores no processo. E considerando isso, a gente observa também que há inúmeras dificuldades para essa efetiva vinculação da evidência para a política, para a prática de saúde. Então, eu falo de 4 principais dificuldades, né? A primeira é que os resultados da investigação, um resultado de uma pesquisa, nem sempre é a única influência num processo de tomada de decisão, seja na prática, seja na gestão, seja numa formulação de política.
Então, existem diversos outros fatores, como recursos que são necessários para que uma evidência, por exemplo, seja aplicada, entre outras coisas. Um segundo ponto que a gente chama de dificuldade é que a investigação nem sempre ela é valorizada como uma produto de informação. E também, muitas vezes, a pesquisa disponível, ela é escassa do ponto de vista da relevância para o problema na gestão, ou no problema na formulação de política, ou na prática em saúde. Então, às vezes, a pesquisa está mais direcionada para a agenda dos investigadores, dos pesquisadores da academia. E isso pode ser uma dificuldade, né? Um quarto ponto é que, embora exista essa evidência disponível, muitas vezes ela não é de fácil acesso, né? Às vezes ela não comunica efetivamente os resultados, a comunicação da evidência, a comunicação da pesquisa não está de fácil leitura para aquele gestor, para aquele tomador de decisão, para aquele usuário daquele conhecimento. E, às vezes, o usuário do conhecimento, o tomador de decisão em saúde, ele não possui, ele não tem a habilidade para encontrar aquela evidência, né? Ele não possui o mecanismo que leva a usar a evidência no processo de formulação, no processo de implementação de política, de prática ou de uma gestão. Então, diante dessa dificuldade que a gente fala de tentar transferir a evidência para a prática, surgiu, e reconhecendo essa dificuldade, surgiu no Brasil e surgiu em outros países, e principalmente ali nos institutos canadenses, esforços para facilitar a adoção de decisões baseadas em evidências, tanto na prática clínica, quanto na gestão, quanto na formulação das políticas de saúde. Então, não há um consenso certo entre os termos que são usados. Então, em alguns países, esse termo é usado como mobilização do conhecimento, em outros países, transferência do conhecimento. E nós, no Brasil, adotamos o termo tradução do conhecimento, que foi também adotado pela OMS, pelos institutos canadenses, e é o conceito mais adotado em todo o mundo. Então, a tradução do conhecimento é esse conceito abrangente e relativamente novo aqui no Brasil, que envolve todas as fases, desde a geração da evidência, a geração de um conhecimento, até a implementação real na prática, ou na gestão, ou numa política de saúde. Então, os institutos canadenses definem como um processo dinâmico e interativo do conhecimento. Então, é a síntese, é a disseminação desse conhecimento. Então, eu compilei informações, disseminei, é o intercâmbio desse conhecimento e a aplicação ética. O conceito envolve esses 4 elementos com a finalidade de melhorar a saúde da população, entregar serviços e produtos mais efetivos e fortalecer os sistemas de saúde, no nosso caso, o nosso sistema de saúde. Então, esse conceito envolve esses 4 elementos principais. Eu preciso sintetizar a evidência, contextualizar, integrar resultados de pesquisas individuais dentro do maior conjunto, dentro de um conjunto de conhecimentos existentes sobre esse tema, sobre esse assunto, sobre essa questão que eu estou querendo investigar. E depois eu preciso disseminar. E para eu disseminar isso, a disseminação, ela quer dizer isso, a transferência desse conhecimento por meio de uma identificação do público, e aí, uma vez identificado o público que vai usar esse conhecimento, eu preciso personalizar a mensagem e definir os melhores meios de comunicação. Então, eu sintetizei, vamos dizer que por uma diretriz prática, o que hoje o Ministério da Saúde faz, um protocolo clínico, né, e de diretrizes terapêuticas. Eu sintetizei, é a primeira fase da tradução, sintetizei por meio de um protocolo. E aí eu vou disseminar, eu vou transferir essa síntese por meio de identificação do público. Vai ser o clínico. Então eu vou personalizar essa mensagem para aquele clínico. E aí eu preciso, então, por meio da disseminação, definir o melhor meio de comunicação. Então pode ser
dependendo da região, a gente tem um país continental, então dependendo da região em que vai ser disseminado, eu posso diferenciar. No Nordeste eu posso fazer um cordel, em São Paulo eu posso fazer um show pirotécnico, eu não sei. Mas uma forma de disseminar esse conhecimento da melhor forma para ser absorvido. E aí vem o terceiro ponto, que é o intercâmbio. Então, fazer uma interação entre o gerador do conhecimento, o pesquisador, e o usuário do conhecimento, que vai resultar numa aprendizagem mútua desse processo. E o quarto ponto, que é a aplicação ética, é a interação pelo qual o conhecimento ele vai ser colocado em prática real, ou na gestão, ou na política, ou numa prática em saúde com profissionais de saúde. E esse elemento, a aplicação, a implementação, a utilização da pesquisa, ela deve ser consistente com princípios e normas, valores, né, sociais, bem como as estruturas regulamentares. Então, a ideia por trás da tradução do conhecimento, ela inclui os grupos de interesse, né, o público, que deve conhecer e usar a evidência no seu processo de tomada de decisão em saúde. Por outro lado, a investigação ela deve ser informada com base na evidência atualmente disponível e também considerar a experiência e a necessidade da informação para aquele público específico. Tem essa finalidade, né? Com esse intuito, a gente pode elaborar, de tentar operacionalizar o conceito da tradução do conhecimento, que é um pouco complexo. A gente pode colocar 3 perguntas norteadoras para ser útil nesse momento de avançar aí nas definições mais precisas do que é, qual elemento que eu devo considerar na escolha de uma estratégia para a tradução do conhecimento. Então, a primeira pergunta que eu tenho que ter em mente para nortear uma tradução do conhecimento é o que eu pretendo transmitir, o que se pretende transmitir, né? Qual que é a mensagem. A segunda pergunta que a gente pode fazer diz respeito a quem que se pretende, a quem, né? Qual que é o público-alvo, quem vai ser direcionado essa mensagem, qual a audiência que a gente chama nos estudos de tradução do conhecimento. E, por fim, a terceira é como que deve ser transmitida, quais estratégias eu vou utilizar para transmitir esse conhecimento, que é o que a gente chama de plataforma de tradução do conhecimento. Então, tem esses 3 pontos, né? Eu sempre pergunto qual que é a mensagem, para quem que eu vou direcionar essa mensagem e como que eu vou fazer essa transmissão, essa tradução, essa transferência do conhecimento. Então, em relação à mensagem, o ponto de partida é considerar, na tradução do conhecimento, o uso de sínteses de evidência. Acima de estudos primários. Na pesquisa, a gente tem os estudos primários, as investigações primárias de primeira geração, que a gente chama, que são ensaios clínicos randomizados e assim por diante, dependendo do tipo de questão, né, de problema na saúde. Então, a gente considera que a síntese ela pode ser estruturada em síntese de evidências para políticas, ou também chamada de policy briefs, ou então a revisão sistemática em si, que é um tipo de síntese de evidência, que são compilações de estudos primários. Então, a síntese de evidência ela vai pegar compilações, um conjunto de informações de estudos primários, para tentar colocar em um conjunto único. E a gente fala que as revisões sistemáticas elas possuem vantagens, né, em relação aos outros tipos de síntese, porque as revisões sistemáticas elas reduzem a possibilidade do tomador de decisão em saúde ser mal aconselhado pela evidência, pela pesquisa. Então, a revisão sistemática ela possui métodos rigorosos, né, para gerar aquela evidência. Então, é sistemática, ela é transparente no processo de identificação, de seleção, na avaliação e na síntese daquele estudo. Então, a gente fala que a revisão sistemática seria essa boa síntese para se usar numa tradução do conhecimento. Mas há também as outras sínteses também, como síntese. Isso depende muito da questão, né, envolvida. E aí eu poderia dar N fatores e N questões que poderia se usar uma avaliação econômica, por exemplo.
mas a gente tem para políticas, por exemplo, a síntese de evidências para política. O Ministério da Saúde recentemente está, na verdade, num processo de finalização de uma diretriz para a elaboração de síntese de evidências para políticas, que deve ser usado aí de uma forma geral e que vai ser muito útil nos processos de tradução do conhecimento. Então, essa primeira parte, essa primeira pergunta sobre qual é a mensagem, ela deve vir assim, sintetizada, né, para que seja usada. A gente sabe que o tomador de decisão em saúde, ele não tem muito tempo, né, para ir olhar todas as evidências. Então, a síntese, ela traz essa vantagem, né, de já estar toda a compilação de informações num único local. A respeito da segunda questão que a gente estava falando, que é a quem se pretende transmitir a informação, aí entra a questão de se ter em mente que o público para a tradução do conhecimento é maior do que os profissionais de saúde. A gente fala da tradução do conhecimento na saúde. Então, esse público vai variar conforme o usuário do conhecimento. Então, esse usuário do conhecimento pode ser outro pesquisador, pode ser um clínico, pode ser um político, pode ser um gestor da saúde, um secretário municipal de saúde. Eu quero saber, tá tendo dengue, transmissão da dengue. Eu quero saber se pulverização de agrotóxicos ou de um inseticida específico, né, pulverização de inseticidas vai reduzir a dengue. Então, ele precisa dessa resposta imediata ou precisa dessa resposta a um longo prazo, depende de quem vai usar esse conhecimento. Além disso, o público para a tradução do conhecimento, além de depender do usuário, depende também do tipo de conhecimento que é traduzido. Então, às vezes, o conhecimento é só clínico, às vezes, o conhecimento é político. Então, vai depender a tradução para cada um tipo. Então, tem que entender que trata-se de quem poderá se beneficiar daquele conjunto de informação, daquela síntese. E o ponto principal é engajar até esse usuário desde o início da pesquisa, para melhorar a relevância da pesquisa. Hoje, por exemplo, está tendo até um evento sobre isso, sobre o engajamento do usuário do conhecimento desde o início do início dessa pesquisa de tradução do conhecimento. Então, inserir o usuário do conhecimento desde o início vai facilitar esse processo de tradução do conhecimento. Outro ponto importante é tentar reconhecer, né, identificar a mensagem principal a ser compartilhada e adaptar para esse público. Então, por exemplo, para diretrizes de prática clínica, eu vou fazer voltado para o profissional de saúde. Um resumo de política, eu vou fazer voltado para os decisores políticos. E aí a mensagem tem que ser empacotada para esse público, tem que ser bem escrita, tem que ser uma declaração clara, concisa e direcionada para esse público. Se é para o gestor, para uma política, tem que ser uma forma mais sintetizada possível, mais rápida, né? Que ele vai ter essa necessidade do conhecimento mais rápido. Se é para o usuário do conhecimento, que é outro pesquisador, e aí pode ter uma interação e uma junção de vários usuários do conhecimento dentro de um mesmo processo de tradução do conhecimento. Então, a gente falou de uma primeira pergunta, que é qual a mensagem, de uma segunda pergunta, a quem que se pretende levar, transmitir essa mensagem. Então, eu preciso definir qual é a mensagem, qual que é a síntese de evidência para a política, é uma diretriz para a prática clínica, e identificar o público, esses dois pontos. E o terceiro ponto é como que eu vou fazer essa transferência, essa tradução do conhecimento. Quais são as atividades, quais são as estratégias para transferir a evidência para a prática? As estratégias, elas devem ser adaptadas, como a gente estava falando, ao tipo de conhecimento transferido. Então, seja um resultado de pesquisa, seja um relatório de consenso, vai depender. E, além disso, também depende do objetivo almejado, né? Eu quero conscientizar um público, eu quero que ele tome a decisão informada por evidência, eu quero fazer uma mudança na prática profissional, uma mudança para um paciente específico. Assim, vai depender de qual é o público. Além disso, eu tenho que ver
quais são as barreiras que eu posso encontrar para aquele público. Então, por exemplo, numa determinada região, tem-se a necessidade do uso de ácido fólico para evitar malformações em bebê. Isso é um exemplo de um conhecimento que já se sabe. Mas a gente, então, identificava em um estudo que entre 100 mulheres, 53% dessas mulheres sabiam desse conhecimento e 16% dessas mulheres, vamos pensar, sabiam da importância de tomar o ácido fólico para evitar a malformação no seu bebê. Mas eles encontraram uma barreira, e a barreira era qual? Era que o provedor, quem tinha o recurso naquele lar era o homem. Então eles encontraram que a gente tem que divulgar, disseminar esse conhecimento. É necessário o uso do ácido fólico para evitar a malformação no bebê, daquela mãe, daquela mulher gestante, né? Não é nem que está gestando. Mas, ao mesmo tempo, encontrar essa barreira. Então, tem que se identificar uma estratégia de tradução do conhecimento que pegue a mulher, que ela entenda a importância de tomar o ácido fólico para reduzir malformação fetal, mas tem que pegar essa tradução do conhecimento, essa estratégia para traduzir esse conhecimento, também tem que pegar o homem, porque aquele homem é o provedor do lar, é quem está gerindo o lar, é quem controla o recurso do lar, vamos dizer assim. Então, aí tem que tentar encontrar esses tipos de barreira, por isso que a gente fala que a estratégia para a tradução do conhecimento tem que levar em conta a barreira para esse uso, para essa tradução do conhecimento, e essa seria a barreira. Então, dentre as estratégias de tradução do conhecimento, há um contínuo que a gente fala, hoje, atualmente, que é mais usual, é o termo que a gente chama de difusão. E são 3 termos que a gente mais usa nessas estratégias. É difusão, disseminação e implementação. Então, a difusão é o que mais se usa atualmente, que é a distribuição da informação. Geralmente por meio tradicional, é uma apresentação em um congresso, é uma publicação numa revista indexada, revisada por pares, é uma apresentação para colegas na academia, uma apresentação de uma tese, uma defesa de uma dissertação. Então, essas são formas de difusão que a gente chama. E já foi comprovado que a difusão ela é pouco eficiente, né? No sentido de transmitir esse conhecimento. Então, poucas pessoas vão assistir a conferências, o potencial usuário daquele conhecimento. Poucas pessoas vão ler as revistas indexadas. Então, quem lê a revista indexada mesmo é o pesquisador, é o cientista, né? E aí, por isso que a gente fala que a disseminação e a implementação são pontos importantes e o grande desafio hoje no Brasil para a tradução do conhecimento, do que nós geramos. E a disseminação, ela é essa questão de ampliar a comunicação da informação, a comunicação do conhecimento, né? Então, segmentando, adaptando, empacotando, que a gente tem usado muito esse termo de empacotar a mensagem para o público-alvo específico, né? Então, trata-se de um conceito mais ativo que a difusão, por ser uma transmissão mais orientada. Enquanto na difusão a gente espera que o conhecimento que foi transmitido seja a responsabilidade do usuário buscar essa informação, na disseminação a gente se responsabiliza, a gente vai tentar transmitir essa informação orientada para esse público definido. Então, uma vez que todo o projeto foi concluído, uma vez que toda a evidência foi formada, eu vou compartilhar esse conhecimento por meio de atividades. E aí são várias as atividades, né? Então, pode ser engajamento da mídia, pode ser transmissão por rádio, vídeos educativos, e aí tem o que a gente chama de corretor do conhecimento, uma pessoa específica para levar esse conhecimento para o usuário, né? A gente tem hoje esforços nesse sentido para levar esse conhecimento de diversas maneiras, o uso de jornalistas para traduzir esse conhecimento,
Já a implementação que a gente fala, ela envolve aplicar esse conhecimento na prática, né? E aí identificar também essas barreiras que nós comentamos e superar essas dificuldades, superar, ultrapassar, romper específicas desse contexto local. Como eu estava falando, nessa determinada região, os homens controlavam os recursos domésticos, então precisava se romper essa barreira para traduzir o conhecimento. Então, implica em estratégias efetivas, né, para transferir esse conhecimento. No Brasil, nós temos um exemplo de plataforma de tradução do conhecimento que é promovido pela Organização Mundial de Saúde e em diferentes regiões, né, mas que é a rede de políticas informadas por evidências, né, conhecida pelo acrônimo em inglês EVIPNet. E aí nós temos aqui a EVIPNet Brasil. Então, a EVIPNet Brasil, que tem foco em países de baixa e média renda, vem produzindo sínteses de evidências para políticas de saúde e vem fazendo essa disseminação, elabora a síntese de evidência, faz diálogos deliberativos para interação faz tanto antes da síntese de evidência quanto ao final da síntese de evidência, esse diálogo deliberativo, um diálogo entre os potenciais usuários do conhecimento para determinadas sínteses e quem está elaborando a síntese em si. Então, esse processo no Brasil tem tido bons resultados e agora está nessa fase de implementar essas opções que a rede vem sugerindo, trazendo nas sínteses de evidência de políticas de saúde. Então, é isso, né? A tradução do conhecimento, ela tem esse intuito de exceder aqueles moldes tradicionais de difusão do conhecimento, que era transferir o conhecimento por meio de conferência, de apresentação de trabalho, e a gente continua fazendo isso enquanto pesquisador, mas a gente vê que ali só tem aquele público de pesquisadores, né? A gente troca muito conhecimento, é muito bom, mas precisa ir além, precisa ir para o público-alvo, potencial usuário desse conhecimento, e que vá disseminado, adaptado de modo contextual e colaborativo, né? Então, esse é o intuito da tradução do conhecimento de uma forma geral. Então, acho que é mais ou menos isso. É um assunto muito amplo, né? Isso. E que está sendo bastante debatido no mundo inteiro, né? A gente vê governos, instituições, empresas públicas e privadas que trabalham com informação, conhecimento, tendo esse cuidado. No nosso país mesmo, a gente vê instituições que estão cada vez mais integradas nisso e se discutindo a tradução do conhecimento. É uma coisa que a gente vê que vem crescendo nos últimos anos e a tendência é que seja cada vez mais tema e foco de trabalhos, eventos, publicações. E eu gostaria de saber, assim, de você, eu já acompanhei algumas apresentações suas, já estive com você em alguns eventos, e a gente vê como esse assunto está bem voltado na sua vida profissional e tudo. Como que a tradução do conhecimento despertou o seu interesse? Olha, Vitor, eu trabalho na academia, tipo em universidades, né, há mais de 10 anos, em cursos de graduação e pós-graduação. Então, eu sempre fui apaixonada por planejar pesquisas, por executar, por elaborar, pela ciência. Sempre fui uma entusiasta, né, uma apaixonada mesmo. Mas sempre tive uma frustração pessoal mesmo, de nesse processo não acompanhar a implementação ou o uso da evidência. Sempre o porquê, o que ia mudar. Sempre levei os meus alunos também a pensar nisso. Então, eu sempre da prática do que era investigado ali na academia. E alguns anos atrás também eu tive a experiência da gestão. E ao gerir um hospital, eu percebi que realmente a dificuldade da interação entre a gestão e a pesquisa era muito grande. Esse elo era um abismo, na verdade. Esse elo faltava. E eu percebi que muitas questões que eu pesquisava
não eram necessárias para a gestão e, às vezes, muitas coisas que a gestão precisava de respostas não tinha sido gerada uma evidência. Existia uma escassez para responder essa questão. Então, com isso, no meu doutorado, eu procurei estudar mais sobre isso, né? Me aprofundei sobre o conhecimento e conheci a tradução do conhecimento usado em outros países e fui me aprofundando nisso. Aí foi mais nessa frustração que eu tinha e me deparei com a tradução do conhecimento, né? E agora estou encantada com esse processo de tradução do conhecimento. Ótimo. Kate, a gente tem algumas perguntas aqui das pessoas que estão acompanhando a transmissão. Eu vou fazer para você. Pode ser? Tá bom. Aqui. A Juliana está perguntando como se faz quando um problema é recente e não se há uma revisão sistemática ou não se tem evidências de qualidade? Então, nesses casos, o que eu acho que falta disseminar muito entre esses gestores que encontram problemas, quais são as bases, as fontes de informação para essas sínteses. Então, acho que ainda tem um pouquinho dessa dificuldade. Qual é o local que eu posso identificar a revisão, para de fato falar que não existe a revisão sobre esse assunto? E aí, se eu realmente fui em bases específicas para isso, Health System Evidence, Health Evidence, Epistemonicus, entre outras, aí sim eu posso partir para essa afirmação que a Juliana falou. E se não há sínteses de alta qualidade, aí nós vamos então para as outras sínteses menores, ou então para o estudo primário. E aí, de fato, eu uso esse estudo primário. Se não há isso, a gente nunca descarta a ideia da experiência, da opinião, das pessoas envolvidas naquele problema, naquela questão, que também é importante levar em consideração. Então, à medida, sempre eu vou partir da melhor evidência, que é a revisão sistemática, e aí, então, eu vou reduzindo o grau desse problema, né, da qualidade da evidência para responder esse problema. Certo. Deu pra... Certo. Tem mais uma pergunta aqui. Tá. A Dione, ela quer saber se é possível algum tipo de tradução do conhecimento em tempo real, caminhando junto com o desenvolvimento da pesquisa. Sim, assim, em tempo real, a gente fala assim, que tem esses 4 elementos da tradução do conhecimento. A síntese, a disseminação, o intercâmbio e a implementação. É um processo, né? Não é um único elemento, é um processo. Mas esse processo, nada impede que ele seja, por exemplo, hoje nós já temos a política de violência doméstica, vamos citar um exemplo. Já tem a síntese, eu não vou precisar fazer uma síntese. Então, eu posso, em tempo real, fazer a disseminação dessa síntese. Então, eu vou procurar estratégias para disseminar, ou então implementar o que já veio daquela síntese. Então, uma opção para abordar esse problema é criar unidades de rastreamento para mulheres. Então, eu posso tentar implementar. Então, a gente fala assim que é como se fosse uma rotatória, sabe? Não sei se aqui de trânsito, né? E aí, essa rotatória, esses 4 elementos, eles são interativos. E eu posso partir de qualquer um dos pontos para entrar nessa rotatória. Então, eu tenho 4 entradas ali, eu posso entrar na rotatória, né? Deu para entender a minha analogia? Mas pode entrar. Então, depende do momento em que está a pesquisa para eu fazer uma tradução do conhecimento. Mas para eu chamar de tradução do conhecimento, eu preciso ter todo esse processo. Apesar de não ter parte de todo o processo. Alguém já fez a síntese, sabe? E aí eu vou implementar nesse sentido. Sim. Mas há essa possibilidade, né? Sim. E no atual cenário que a gente se encontra hoje, quais seriam, na sua opinião, os maiores desafios da tradução do conhecimento no Brasil?
Olha, Vitor, tem várias barreiras para isso, para a tradução do conhecimento, para o desenvolvimento, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. Mas no Brasil, no contexto brasileiro, a gente tem pouca familiaridade com esses termos da tradução do conhecimento ainda. Com a conceituação de forma geral, de disseminação, de implementação do conhecimento, tanto pelos pesquisadores quanto pelos usuários do conhecimento. E a gente também tem um baixo investimento em pesquisa no Brasil, né? Isso é uma dificuldade para todas as áreas, mas para a tradução do conhecimento também já é uma dificuldade, porque tem poucos editais ainda aí para avançar nesse processo de tradução do conhecimento, de estratégias, para inovar nesse momento, né? Além disso, tem a questão da falta de concordância entre a evidência e entre o prático, ou o tomador de decisão. Então, há que ter uma concordância nisso. E, além disso, eu acho que um dos pontos principais no Brasil é a falta de interação entre o pesquisador e o tomador de decisão, entre o gestor de políticas mesmo, o gestor de saúde, o formulador de política mesmo de saúde, de saúde. No Brasil, a gente tem essa questão de ter uma maior concentração de pesquisadores e instituições de pesquisa na região sul e sudeste, né, do país. E principalmente a centralização de infraestrutura e de recursos encontrados nessa região mesmo. Então, isso pode ser considerado uma barreira importante, sabe, para a aproximação entre os pesquisadores e os tomadores de decisão, consequentemente, para a tradução do conhecimento, né, para fazer esse vínculo, esse elo, sabe? No meu ponto de vista, essas barreiras, sabe? Uhum. Tem uma aqui, olha, que está perguntando: o diálogo deliberativo ou de políticas pode ser considerado o início da implementação, já que apresenta as evidências para as partes interessadas? Então, na verdade, seria importante o diálogo antes de fazer a síntese, sabe? E isso a gente já faz hoje com a rede VIPNet, quando se faz a síntese de políticas para a saúde. Então, o bom é fazer com que esse diálogo seja antes da síntese em si, para fazer ajustes, para ver qual que é a relevância mesmo, para engajar esse potencial usuário do conhecimento. Então, o ideal é que seja antes. E aí, depois é feito novamente para apontar, para fazer esses ajustes. Mas o ideal é que desde o início da pesquisa e até mesmo no planejamento para a tradução do conhecimento seja levado em conta isso. E o diálogo deliberativo é uma opção para isso, né? Para a inserção, para o engajamento desse usuário do conhecimento e das partes interessadas, né? Dos tomadores de decisão, para uma boa síntese, uma boa tradução do conhecimento, uma boa disseminação e uma boa implementação. Mas ele perguntou até pela implementação em si, né? Então, é importante que seja antes, mas é um ponto de partida para a implementação, sim. É porque muito se discute a tradução, o auxílio da tradução do conhecimento nos processos de formulação de políticas. Como você enxerga isso? Como a tradução do conhecimento ela pode auxiliar na implementação e na discussão de políticas? Eu acredito que o ponto-chave é essa questão da gente melhorar a comunicação, sabe, entre a colaboração e não só a comunicação, como a colaboração mesmo entre esses atores, entre esses usuários e entre esses formuladores de evidência e de políticas, né? Sabemos que as evidências científicas elas são consideradas em todo o mundo um elemento importantíssimo para o desenvolvimento de políticas efetivas. Eu tenho que levar em consideração N fatores, o recurso, né, necessário para isso. Se eu sou um país desenvolvido, eu vou ter muito mais recurso para aplicar uma determinada evidência. Eu tenho que levar outros fatores em consideração. Não é só a evidência, não é só o conhecimento. Mas o conhecimento é um elemento muito importante, né, para o desenvolvimento dessas políticas efetivas. Mas só que a gente também percebe que o uso sistemático dos resultados de pesquisas
científicas pelos tomadores de decisão nos processos de formulação ainda é incipiente, talvez pelo fato de não ter o domínio para chegar a essas evidências, não ter o acesso a essas evidências, os mecanismos necessários para isso. Então, atualmente, nós temos um projeto que é promovido por meio de parceria entre o Hospital Sírio-Libanês e o Ministério da Saúde, por intermédio do DECIT, do Departamento de Ciência e Tecnologia, né, no âmbito do PROAD-SUS, que é o projeto de gestão de políticas de saúde informadas por evidência. É um projeto voltado para profissionais que atuam nas 3 esferas de gestão do SUS. Então, secretarias de saúde, hospitais, institutos de pesquisas, universidades, até representantes mesmo da sociedade civil, eles que estão envolvidos com o planejamento e o controle social em saúde, podem ser beneficiados com esse projeto. Eu acho que é a 3ª edição do projeto e é uma forma de capacitar esses gestores a tomar as decisões dele, formular as políticas informadas por evidências, né, que vai trazer muito mais resultados mais efetivos para a nossa política de saúde no Brasil. Porque a gente ainda, Kate, se encontra em vários debates, ainda se discute muito o conceito de tradução do conhecimento. Você acha que, enquanto a gente não avançar nisso, a gente vai encontrar algumas dificuldades? Ou alguns obstáculos? Eu entendi a tua pergunta. Assim, eu acho que tem uma necessidade mesmo tangente de um consenso nesses termos, né, na definição. Eu acho que isso dificulta muito a pesquisa em tradução do conhecimento. E eu observei, assim, durante todas as minhas pesquisas, muita divergência disso, né, da conceituação. Mas que, de uma forma geral, não se chegar a esse consenso, mas de uma forma geral, está bem claro que a tradução do conhecimento é essa mobilização, né, da pesquisa, do conhecimento realizada, na maioria das vezes, pela pesquisa mesmo, ou pela academia, né, para essa prática. Então, eu acho que os elementos principais e fundamentais para o sucesso da tradução do conhecimento está bem claro já: o conhecimento, o diálogo, né, o intercâmbio, a capacidade que tem que se ter para se envolver na tradução do conhecimento. Isso está bem claro mesmo. Eu acho que é mais uma questão de consenso, né? Talvez, não sei se vai ter isso, mas são todas as áreas, né, que a gente estuda, tem isso mesmo, de não haver o consenso em si, assim, um conceito único, né? Mas mundialmente o termo está sendo usado como tradução do conhecimento. Alguns países estão usando mobilização do conhecimento, né, para deixar mais claro aí a certeza de mover o conhecimento, né, de mover para a prática mesmo. Chegou mais uma pergunta aqui, Kate. Agora foi. Subiu? Que tipo de profissional costuma elaborar essa síntese de evidência? Olha, a síntese de evidência, ela tem sido feita aqui no Brasil pelos pesquisadores mesmo, todos os profissionais da síntese de evidência da saúde que a gente está falando, por exemplo. Mas não é só um pesquisador que tem domínio de bases científicas, né, e etc. Mas, na verdade, essa síntese deveria ser feita em conjunto, uma equipe. Essa equipe deveria ser profissionais de saúde ou profissionais de direito, se for uma questão de direito, ou envolver nessa equipe de pesquisa o potencial usuário desse conhecimento. Que eu tenho insistido muito nisso, porque realmente traz uma relevância ao projeto, traz uma relevância ao que é chegado, o resultado final da síntese de evidência. Mas no Brasil, o que a gente quem tem feito as sínteses de evidência são os pesquisadores, né? A comunidade acadêmica, na maioria das vezes, né? A gente está chegando ao final das perguntas. Então, eu vou sim, para você fazer um apanhado geral sobre o futuro da tradução do conhecimento. O que você acha que a gente pode esperar para os próximos tempos
em relação a esse tema? Olha, eu acho que a tradução do conhecimento é o futuro mesmo da pesquisa. Muitas agências de pesquisa, né, agências financiadoras, já vêm pedindo que os pesquisadores justifiquem no projeto como que eles alcançarão o público-alvo, né? Como que aquele público-alvo daquela pesquisa vai ser beneficiada. Então, eu acredito que dedicar um tempo antes de executar a pesquisa para preparar adequadamente um plano de tradução do conhecimento vai garantir que as pesquisas, as evidências, né, das pesquisas que nós fazemos cheguem às pessoas certas, né, atinjam o público-alvo certo. E hoje, antigamente, a gente pensava assim, a gente acabava de fazer uma pesquisa e procurávamos a revista científica melhor que levaria esse conhecimento, né? Então, eu estou fazendo uma pesquisa de ginecologia, de obstetrícia, eu vou procurar uma revista de obstetrícia porque o público-alvo vai receber essa informação. E aí isso era o que a gente já achava que estava comunicando a evidência, né? Então, eu acredito que a gente vai ver aí no futuro grandes parcerias com jornalistas, grandes parcerias com designers gráficos, para tentar traduzir esse conhecimento da forma mais fácil, simples. E a gente diz no processo, porque há um grande problema da tradução ainda ser rompido, que é tentar entender que não é só traduzir para a forma mais simples, é todo o processo. Mas que traduzir para a forma mais simples é um processo importante dentro da tradução do conhecimento. E nesse processo de tradução do conhecimento, a gente vai precisar dessas novas grandes parcerias aí, com jornalistas, com designers gráficos, fazendo infográficos para tentar levar de forma mais acessível, mais prática, o conhecimento para aquele potencial usuário do conhecimento. Então, ter essa clareza mesmo da mensagem principal, de identificar o público-alvo e a finalidade de estar desenvolvendo aquela pesquisa. Então, acho que o futuro é esse. É planejar a tradução do conhecimento e já todas as agências financiadoras pedirem aí um projeto de tradução do conhecimento junto com o projeto de pesquisa. Que já certo. Sabe? A gente podia ficar aqui o dia todo, a tarde toda falando sobre esse assunto, porque tem muito a se discutir, mas a gente tem um tempo marcado. E eu queria agradecer muito a sua presença, Kate. Foi muito importante para a gente iniciar esse projeto com a sua participação. Muito obrigado por ter aceitado. Obrigada, Vitor. Estou com vocês, o que precisarem. Eu amo falar sobre isso, né? Então, tenha grandes avanços aí, grandes parcerias aí no processo de tradução do conhecimento para o nosso país, tá? Ótimo, obrigado. E eu queria agradecer as pessoas que acompanharam a transmissão do Ciência SUS em Vivo e lembrar que os encontros vão ser mensalmente. A gente vai avisar todas as nossas redes sociais, é só procurar Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, o perfil Ciência SUS, que lá a gente vai divulgar as próximas edições desse projeto. Queria agradecer a todos, uma boa tarde e até a próxima.